Os irmãos e irmãs podem abrindo as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 27 a 34. Se você tem pouca intimidade com a Bíblia, as primeiras páginas da Bíblia, de número 24 a página, mas o capítulo é o 25. Gênesis 25, a partir do verso de número 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou, vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó, e deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O tema da mensagem de hoje é esse projetado aí na tela, o engano do atalho. Por que esse tema? A expectativa é que ao longo dessa exposição a gente conclua, daqui a uns 30 minutos mais ou menos, essa percepção de que os atalhos que às vezes nós tentamos tomar para a nossa vida, eles são enganosos. A Bíblia, ela é muito pragmática. Mesmo quando os personagens bíblicos não são, e talvez essa não seja a melhor palavra, mas vocês vão entender, heróis, homens que você olha e diz assim, uau, mulheres que você olha na palavra e diz assim, puxa, que exemplo. Mesmo que as personagens não sejam heróis ou heroínas, nós ainda assim temos a possibilidade de aprender com eles. Dessa maneira, nós aprendemos aquilo que nós não devemos ser, ou, entanto, não devemos fazer. A Bíblia, ela é para nós como um espelho. Ela reflete muito do nosso coração. Ela reflete aquilo que nós somos, sem esconder nada. Ela denuncia, ela registra, e ela fala isso muitas vezes ao longo da própria Bíblia. Por exemplo, na semana passada, no domingo à noite, nós falamos sobre a vida de Davi, e falamos especificamente sobre um ponto da vida de Davi, que foi o adultério com Batseba. Mas mesmo posteriormente, o fato de Batseba ser mulher de Davi, ela registra, por exemplo, em Mateus, no capítulo 1, versículo 6, na genealogia de Cristo, assim, Batseba, que fora mulher, ou melhor, não diz nem o nome, daquela que fora mulher de Urias. Então, esses registros, eles permanecem na Escritura. O que isso revela para nós? Que a Bíblia não esconde quem nós somos. Esse texto, ele mostra um pouco da personalidade de Esaú. Quem era este homem?
Biblicamente, quando nós lemos nos primeiros versículos ali, que diz assim: Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Hoje, culturalmente, nós lemos esse versículo assim: Esaú trabalhava e Isaque descansava. É mais ou menos assim que a gente lê esse versículo hoje. Mas dentro do contexto bíblico, uma pessoa ser caçadora e ser um homem do campo não é algo muito bom. O bom dentro da cultura judaica era o homem ser pastor, não caçador. Por quê? Por todas as características. Vários salmos, várias passagens bíblicas, tanto de profetas, falam da beleza do pastor, remetendo à figura de Jesus. Então, ao olharmos para esse primeiro versículo, a gente pode perceber que o autor de Gênesis está querendo imprimir na figura de Esaú uma pessoa profana, irreverente, inconsequente, leviana, impura, birrenta, tudo isso e mais. Ele está fazendo a distinção entre os dois filhos. Esaú era assim, e Isaque é assim. E se você olhar no texto anterior, ele já começa a fazer a distinção desses dois filhos, mostrando o primeiro que saiu, o segundo agarrou no calcanhar do primeiro, o primeiro saiu todo peludo, mostrando a diferença entre eles para trabalhar esse texto. E por que esse texto é importante? Porque ele mostra um homem que vive segundo o imediatismo. Ele mostra um homem que tem o seu coração nos seus desejos, um ser humano que deposita toda a sua esperança e conduz a sua vida baseado no agora. É isso. Então, o engano do atalho, ele traz para nós duas grandes tentações que todos nós vamos enfrentar diante da possibilidade de um atalho. A primeira é essa, é a tentação do imediato, do agora. E isso mostra para nós que o imediatismo não é um problema dessa geração. Tem muita gente falando, essa geração agora, eles não lidam com processos, eles não conseguem esperar, eles não conseguem construir, é tudo para já, para agora, é o fast food, é o pagou, chegou. Uma encomenda que demora 3 dias para chegar da sua casa, vindo da China, demorou muito. Mas o texto bíblico mostra que isto não é um problema da geração, isso é um problema do ser humano, da humanidade. Buscar atalhos, me parece que sempre foi uma opção humana. Por exemplo, vai para o Éden. O que sucumbiu o coração de Adão e Eva, senão a tentativa de um atalho de se tornar como Deus? O que destronou no sentido da presença de Satanás no céu, junto com o Senhor, não que ele reinava, mas ali era uma situação de benefício, um anjo de luz criado. O que tirou Satanás do céu, a melhor palavra, senão o desejo de se tornar como Deus? Então tudo isso parece que faz parte do nosso interior. Nós somos chegados a um atalho, nós somos chegados a uma conversão proibida, para não precisar andar mais 300 metros, entrar numa rotatória, ir para lá, vir para cá e voltar, porque aqui é mais rápido. E o problema quando nós criamos atalhos, é que eles passam a ser as vias normais e naturais das nossas ações, e não mais um atalho. Por exemplo, o mesmo exemplo, se você faz uma conversão proibida em determinado lugar, a tendência de você repetir isso
posteriormente é muito grande. Porque você não foi pego daquela vez, não foi pego da outra, não trouxe nenhum problema, você não teve nenhuma multa, não causou acidente. Não tem problema. O engano do atalho revela para nós que existe uma tentação do imediato, uma tentação do agora. Considere as suas lutas pessoais. Considere o quanto das suas lutas pessoais elas são frutos de atalhos que provavelmente você tenha buscado ontem ou há muito tempo atrás. Pastor, esse imediatismo, ele tem a ver com a igreja? Será que não é uma coisa que nós buscamos só do lado de fora? Não, não é. Vira e mexe, nós encontramos na igreja do Senhor modinhas cristãs que revelam essa inclinação humana por atalhos. Há alguns anos atrás, surgiu uma pessoa que orava e aquela que recebia a oração emagrecia. Ô pastor, essa é boa, hein? Isso não é atalho? Faz dieta, enfrenta o processo, né? Não, eu acho que eu vou naquela igreja, porque naquela igreja tem uma irmã, Jesus, quando ela ora, o fogo desce, e eu sou cheio. Mas quem disse que Deus nos enche assim? Quem disse que Deus nos enche por meio dessa ação imediata? Olha a vida dos grandes homens de Deus. Que horas eles levantam, quanto tempo eles oram, quanto tempo eles leem a Bíblia. Olhem a vida das mulheres de Deus, o quanto essas mulheres têm devotado a sua vida ao Senhor. Unção não tem relação com o imediato. Unção tem a ver com a quantidade de tempo que você se dedica ao Senhor. Por isso que, de uma maneira genial, o já falecido reverendo Antônio Elias, quando perguntaram para ele: reverendo, por que existem pessoas que têm essa unção? Aí ele diz: porque uns são, outros não. Uns são dedicados, uns são santos, buscando a santidade, outros não. E dessa maneira é que a gente precisa entender que o atalho promove a tentação do imediatismo. Foi exatamente nessa armadilha que Esaú caiu. Ele tem fome, eu quero comer e quero comer agora. E ele é tão dramático que ele diz: eu vou morrer se eu não comer. Gente, ele morava perto da casa da mãe. Sempre tem comida lá, não é verdade? Sempre tem comida. Sempre tem. Mas a sua visão não permitiu que ele enxergasse um pouco além do seu estômago e desse imediatismo. Esaú é aquele que comprometeu de maneira eterna os votos espirituais e as bênçãos espirituais que estavam reservadas para ele. Ele troca o seu direito de primogenitura por uma sopa de lentilhas. E Jacó foi tão generoso que ele ainda deu pão.
Um brinde para você achar que eu não estou te passando para trás. Um pão. Muitas vezes, as nossas decisões, elas não avaliam as implicações. Muitas vezes, nós agimos simplesmente pela urgência. E discernir aquilo que é urgente daquilo que é importante é o que faz com que a gente tome atitudes sábias ao longo da nossa própria vida. Nem tudo que é importante é urgente, e quase nada daquilo que é urgente é importante. Por isso, nós temos que aprender a entender que a busca por atalhos é lidar com o imediatismo. E lidar com o imediatismo é perceber que nós não estamos resistindo às tentações. Por exemplo, quantas vezes você foi a um shopping center e saiu de lá com coisas que você nem imaginou que você iria comprar? Alguns estão falando assim, nenhuma, pastor. Glória a Deus, irmão. Quer ver um exemplo mais sério? Quantas vezes, no final de um dia de trabalho, um happy hour, você cruza com alguns olhares e é seduzido a um prazer instantâneo por uma única noite com uma desconhecida ou com um desconhecido, em função de um atalho para o seu prazer. Esaú negociou o seu direito de primogenitura. Outros negociam as suas finanças. Outros negociam as suas famílias. Outros negociam a sua ética e o seu valor. Esse é o perigo do atalho. Nesse imediatismo, nós somos tentados. Normalmente, quando nós cedemos ao atalho, nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus pode nos colocar numa situação em que estamos dependendo do nosso Senhor. É muito comum nos nossos dias, namorados terem relacionamentos sexuais, porque não esperam o tempo de Deus. O tempo de Deus para a vida do casal e a bênção do sexo é a aliança. Se você já tem condições de ter dinheiro, sair da casa dos seus pais, tirar alguém da casa dos seus pais para morar com você, é sinal de que você está pronto para o sexo. Fora isso, atalho. Porque pode trazer uma gravidez indesejada, num rompimento do namoro. Não é o término de um namoro, é o término de um casamento. Porque traz tristeza profunda, depressão, choro, terapia. Mas por quê? Eu terminei o namoro. Não era para ser assim. Atalho. Por isso, lidar com o imediatismo é lidar com as tentações da nossa própria vida, do nosso coração. Pensar assim é ter uma mentalidade epicurista. Comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Viva o agora. Carpe diem. Aproveite o máximo que puder. Porque amanhã nós morreremos. O negócio é agora. E o imediatismo, ele é destruidor. Porque não existem resultados sólidos espiritualmente falando por meio de atalhos. Através de atalhos, nós negociamos as bênçãos de Deus reservadas para nós.
Pastor, o que mais o atalho pode trazer como tentação para nós? O atalho traz, e aqui eu acho que é o pior das duas tentações, é o menosprezo pelas coisas que são de Deus. Você passa a olhar para as coisas do Senhor e achar que elas não são tão importantes assim. Elas são negociáveis. O meu prazer e a minha realização têm o mesmo peso das coisas de Deus. E tendo o mesmo peso, eu posso escolher e desprezar uma e desejar outra. Jacó agiu com malícia. Jacó, a sua maldade fez com que Esaú depreciasse a sua bênção. Esaú foi leviano e simplista. Ele aceita aquela proposta indecorosa. Pastor, mas direito de primogenitura, isso não fala nada comigo hoje. Eu sinceramente, eu não vejo, direito de primogenitura, deve ser um título, deve ser uma qualidade do primeiro filho. Não. O direito de primogenitura, uma característica dele era que o filho mais velho tinha direito ao dobro da herança dos outros filhos. Se eram 3 filhos, metade da herança ficava com o mais velho, a outra metade, 25% com cada um. Nesse caso, eram 2 filhos. Isaac não ia receber nada. Tudo ficaria com Esaú. O direito de primogenitura é o direito de você exercer o sacerdócio da sua família. Na ausência do seu pai, a responsabilidade da manutenção do lar é sua. O nome que fica para a posteridade é o seu. As orientações de para onde vamos, o que vamos criar, é sua. E dentro do conceito da aliança, o direito de primogenitura trazia ainda, e eles não sabiam disso, mas nós sabemos, fazer parte da genealogia do Messias. E por meio disso, Esaú troca todo esse direito por um fast food, um prato de lentilhas. Infelizmente, essas coisas, elas parecem não fazer muito sentido para nós. Mas quantas bênçãos estão implícitas nesse direito? Esaú faz uma leitura diferente. Na sua mente, as tentações para ceder a esse prato de lentilha o afastaram brutalmente de Deus, porque posteriormente, num complô familiar, o pai de Jacó o abençoa, derramando sobre ele todas as promessas que haviam sido derramadas sobre si. Ele faz a transferência. E por isso, Esaú perde completamente as suas referências futuras de povo e nação. Isso é tão sério que de Esaú nasce um outro povo chamado os Edonitas. Esse povo é aqueles que vão guerrear com Israel durante muitos anos. Uma bênção e uma maldição negociada por meio de um prato de lentilhas. Os atalhos, eles surgirão para você.
de maneira implacável. Não negocie as bênçãos e os direitos de Deus, que são depositados sobre nós. Pastor, que bênçãos, que direitos que são esses? Não são direitos que nós conquistamos, são direitos que nos foram outorgados porque Cristo conquistou e nos deu como sua herança. O perdão, a graça, a comunhão dos santos, a família de Deus, os dons espirituais, o desenvolvimento pessoal, tudo isso são bênçãos que Cristo nos concedeu. Alguns deles nós deixamos de lado por conta do desprezo das coisas do Senhor. Não venda, não negocie a sua vida espiritual. O desprezo pelas coisas sagradas produzem danos espirituais e também emocionais. Depois que Esaú tem o conhecimento de que o seu pai havia abençoado Jacó, ele faz uma promessa: eu vou te matar. Se você continuar a leitura no livro de Gênesis, você vai chegar até o ápice dessa história, que é o reencontro dos dois. E como a ação graciosa e misericordiosa de Deus trabalhou na vida de um enganador, usurpador, e também de um imediatista que, por licenciosidade, negociou a sua bênção de Deus. Pastor, como nós concluímos essa história? Eu tenho alguns conselhos para dar para vocês. Cuidado com o seu caráter. É o seu caráter que vai ser a chave de alerta diante dos atalhos de Deus. Dos atalhos que você tem que tomar, ou que você não pode tomar para não se afastar de Deus. Cuidado com o seu caráter. Esaú faz tudo isso, e a sua atitude não o perturba. Olha o verso 34. Ele comeu, bebeu, se levantou e saiu. Sabe aquele arrependimento que você tem após cometer um pecado? Para ele, está tudo bem. Comeu, bebeu, se levantou e saiu. Vida que segue. Isso revela um pouco do caráter de Esaú. Não negocie as bênçãos espirituais que Deus concede àqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós tomamos atalhos, nós perdemos a autoridade, nós perdemos a alegria e nós abrimos espaço para a ação de Satanás. Não ceda aos atalhos. Apelos que são imediatos para a satisfação nossa, são sempre colocados em momentos de necessidades pessoais. Já reparou isso? A Bíblia fala que nós temos um inimigo, ele existe, ele é colocado na Bíblia como Satanás, diabo, e aí tem vários outros nomes, e ela diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, lançando flechas inflamadas. Essa ação de Satanás explica por que, em momentos de fragilidade pessoal, ou fragilidades pessoais, nós somos mais tentados. E é nessas horas, um casamento que está com uma situação difícil, brigando muito, dormindo separado, vai aparecer um galã cheiroso,
vai aparecer uma mulher bonita, sendo ali, não, pode chorar, chora aqui. Em situações em que você olha para a sua conta, e a conta começa a ficar pequena, às vezes ela até muda de cor. Aí você passa a analisar suas contas, aí você fala assim, meu Deus, eu acho que é o dízimo que eu preciso tirar, porque não é possível. Se eu tirar isso aqui, aí resolve tudo. Sabe? Tentações são em momentos de fragilidade que atalhos aparecem para nós. E alguns até acreditam que foi Deus que mandou. Nós podemos fazer nossas escolhas, mas nós não podemos nos livrar das consequências que essas escolhas trazem. Esaú se arrependeu amargamente daquilo que ele fez. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo 12. Página 243 do Novo Testamento. O autor de Hebreus está dando uma exortação à igreja, aos cristãos, e ele disse assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O lugar de arrependimento é lugar em que pudesse ser revertido a sua decisão, e não pôde. Já recaiu sobre o teu irmão, mesmo tendo chorado e buscado pelo mesmo. Por fim, não existem atalhos. Cristo Jesus, a sua vontade. Pastor, mas Cristo não teve tentações de passar por atalhos, né? A Bíblia diz que quando ele saiu para jejuar por 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Satanás ofereceu para ele 3 atalhos, dizendo: transforme essas pedras em pães, você merece comer, você está com fome, são 40 dias já, esse banquete é para o Senhor merece. Oferecer pão para quem está com fome, qual o problema disso? Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois ele leva Jesus para o pináculo do templo e diz: o Senhor não precisa passar pela cruz, pula daqui de cima, eles vão te ovacionar, você vai ser amado, ninguém vai ter dúvida de que você é o Messias de Deus. E Jesus diz: ao Senhor teu Deus não tentarás. Depois ele mostra todos os reinos da terra e diz: todo o poder que você quer eu te dou, se prostre e me adora. E ele diz: somente ao Senhor Deus adorarás e prestarás culto. Todos nós
somos tentados por atalhos. Esteja atento, para que você não caia na tentação do imediatismo e nem na tentação do desprezo das coisas espirituais. Fazendo isso, você vai estar num caminho. Um caminho largo? Não. Um caminho estreito, que nem todo mundo entra, mas é o caminho que tem nome, e o seu nome é Jesus. Se você tem dúvida se você está nesse caminho ou não, essa manhã é uma linda manhã para você dizer para Deus: Senhor, eu tenho me arrependido dos meus atalhos, leva-me para o caminho que é estreito. Mesmo que eu venha colher as consequências das minhas escolhas, eu terei convicção de que é o melhor caminho que eu possa estar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.